Bem-vindo a mais um episódio da Biblioteca da NET. Hoje eu vou dividir um livro com vocês. Agradável, divertido, eu gostei muito desse livro. E vou falar por que esse é um livro interessante de você ter na sua biblioteca. Vamos lá. Eu fui para a faculdade de psicologia e lá uma disciplina é História da Psicologia. Então tem os livros clássicos da história da psicologia, mais de um, eu li vários deles. Eu me interesso pelo assunto, então eu guardo muita coisa. Mesmo antes da faculdade, aqueles livros de texto, por exemplo, que eles solicitaram, eu já tinha lido, vários deles. Participei muito ativamente dessa disciplina, eu gosto dela, os mistérios da mente, como se desenvolveu isso, sempre me agradou muito. E eu gosto de ciências em geral, mas uma das coisas que eu sempre faço é um paralelo entre contexto histórico e acontecimentos. Eu sempre fiz isso naturalmente, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Mas recentemente, até para o ET Academy, eu acrescentei algumas aulas, por exemplo, sobre como estudar melhor, como ser mais produtivo nos estudos. E eu falo sobre 3 aspectos essenciais do estudo, que seriam a curva do esquecimento de Ebbinghaus, que é como a memória funciona para reter determinadas coisas, ancoragem, que é um fenômeno de natureza neurológica relacionado à memória, ligado a redes neurais, e a técnica Feynman de aprendizado. Bom, esse livro que eu vou compartilhar com vocês, História Bizarra da Psicologia, de Raquel Sodré, entra nesse capítulo. Como assim? Você é um estudante de psicologia ou você é um psicólogo? As pessoas têm muita curiosidade a respeito da mente, sobre como as coisas chegaram assim, por que é dessa maneira. E muitos profissionais da área, eles têm uma dificuldade em passar para o paciente de onde foi que surgiu aquilo. Eu digo para você um determinado conceito, está acontecendo isso e aquilo, e a pessoa diz, mas por quê? E a pessoa fala de maneira genérica e a pessoa não entende muito, fica em silêncio e fica uma coisa assim distante. Mesmo os estudantes, por exemplo, em História da Psicologia, eles aprendiam aquilo, fulano fez isso, fez aquilo outro. O pai da psicologia, William Hunt, fez isso, isso e isso. Pavlov, isso. Condicionamento operante, condicionamento... Assim como se fosse... E depois, ele não consegue trazer isso para o seu dia a dia. Ok, aprendi isso, mas isso não faz parte do meu... E muitos esquecem. O que acontece? Se você não tem a compreensão de como aquilo chegou lá, é mais difícil numa conversa informal você passar para o paciente, porque fica muito solto aquele conceito. Peraí, não entendi. Então, vou explicar para você o que é ancoragem. Então, você aprendeu na escola sobre erosão, camadas geológicas e ciclo da água. Você nunca ouviu falar sobre isso antes, mas vai cair na prova. Então, você prestou muita atenção nessa aula que falou sobre ciclo da água, erosão e camadas geológicas. Ok. Fez a prova, tudo bem, passado um tempo, você não lembra mais nada sobre isso. E se eu perguntar, você se lembra o nome das coisas, mas não o que tinha de conteúdo. Muito bem. Quando você dorme, muita coisa se apaga. Essas memórias são aleatórias, estão soltas ali, elas não estão ligadas a nada dentro de você. O que é uma âncora? Âncora é algo que segura o barco quando a maré vem. Então, vem a maré, vem as correntes e o barco fica parado no lugar. Por quê? Porque uma âncora segura ele lá. Então, ancoragem na memória significa você pegar um aprendizado qualquer, uma memória que você quer guardar, um aprendizado importante, ancorar isso em redes neurais pré-existentes, coisas que você já sabe, coisas que você já ouviu falar. Então, por exemplo, nós gostamos de histórias. Histórias a respeito de como as coisas aconteceram. Era uma vez um menininho que fez isso, fez aquilo outro. Uma vez uma pessoa se perdeu, ela sofreu, ela viveu, ela se angustiou. Faz parte de você. Você compartilha com essas pessoas essas emoções, essas dúvidas, essas coisas. Quando você está na faculdade aprendendo sobre a história da psicologia, é algo didático, muito sério, que não tem nada a ver com emoção. É uma matéria da faculdade, coisa séria, coisa científica, coisa importante. Você aprende, presta atenção, vai fazer prova, ok. Mas nada disso faz parte do seu universo. Ainda mais se você está entrando na faculdade de História da Psicologia, uma disciplina no primeiro e segundo período. Desaparece. Mas
E se essa história fosse mais pessoal? E se um pouco da emoção desses autores, um pouco da vida deles, tivesse sido passada a você durante o evento? Se você soubesse, por exemplo, que Freud tinha um problema com fulano, eles brigaram, isso você vai lembrar. Essas coisas são interessantes. Muito bem, esse livro, tá? Que conta a história da psicologia de uma maneira assim, cômica, inclusive, peculiar, bem fácil, como uma conversa de bar. É muito interessante para você que é um estudante de psicologia. Por quê? Porque muitas dessas historinhas, ele não vai falar das coisas principais, as descobertas, a metodologia, mas você vai ter uma visão dos autores, o que estava acontecendo na vida deles, que ele teve esse problema com fulano, que eles brigaram, teve uma discussão, teve um acontecimento, como é que foi a descoberta, quando o primeiro repórter viu aquilo e como ele descreveu, como as pessoas pensavam quando aquilo estava acontecendo. Isso prende o seu imaginário. Isso tem ancoragens na sua memória, porque tem a ver com dúvidas que você tem, coisas que você viveu, emoções. Então, quando você lê esse livro, você vai ter uma compreensão maior sobre a história da psicologia de uma maneira mais light, mais engraçada, mais interessante, e que são conversas que você pode ter com o seu paciente, com o seu colega, com outras pessoas, que vão permitir que você se lembre mais de quem foi Bleuler, com quem Freud conversou, quando aquilo aconteceu. Por exemplo, as dificuldades entre ele e Jung, que são coisas do dia a dia. Então, você tem uma ideia do que tem aqui. Deixa eu falar um pouquinho do índice, né? Para você ter uma noção. As ciências da mente. A ciência dos loucos. Hospital Bethlehem, a casa dos horrores. Pinel não tinha nada de doido. Tratamento de choque. O triste fim de Ernest Hemingway. Por exemplo, nesse capítulo existem vários dados que estão presentes na história da psicologia que, com certeza, se você está fazendo essa matéria, você estudou. Mas você sabia que Ernest Hemingway, um autor com vários livros publicados, faz parte dessa história? Nunca ninguém falou isso na faculdade. Só quando eu li esse livro que eu soube essa relação entre Hemingway e alguns temas que estão na aula da faculdade de psicologia. A nova moda de cortar cérebro. A irmã de JFK. Do Kennedy, dos Estados Unidos. Pois é, eu não sabia. Fala que eu te escuto. Freud. Amor e ódio entre Freud e Bleuler. Romance profissional com Annie O. Freud também tinha dificuldades. Eu tenho um sonho. Todo mundo tem problemas sexuais. Então, são algumas curiosidades que vão ancorar na sua memória dados científicos muito importantes na sua carreira como terapeuta, no desenvolvimento do seu conhecimento e também você que tem curiosidade sobre o assunto da psicologia, mas não quer se prender em detalhes longos. Eu noto que muitos livros da história da psicologia, quando eu comecei, eu era bem jovem e eu queria saber como foi que aquilo foi descoberto. E eu peguei vários livros de história da psicologia. Nossa, eu sou uma pessoa disciplinada, mas muitos deles eram muito chatos. Parecia que eram... Eu acho a história da mente humana algo extraordinário e eles conseguiam estragar na forma com que escreviam. Esse é exatamente o oposto. Consegue tornar agradável a coisa que em muitos livros de história são as mais insípidas. Freud e Jung, amigos e rivais. O legado de Freud. Maldito hate. Isso. O profeta das maiores orgasmos, neurose, a guerra. O outro lado da psicologia. Se a ciência onde meninas não entram, a psicologia da lei, a psicologia infantil de Locke, os experimentos mais loucos, olhos azuis versus olhos castanhos, essa aqui eu já usei numa palestra, sabe? Falando sobre o preconceito aprendido, o preconceito de nascença, o cão de Pavlov, o trauma do pequeno Albert, ratos condicionados por Skinner. Olha só, eu amaria ter lido esse livro quando eu estava na faculdade, porque esse aqui me deu à luz até de alguns eventos. Eu revi algumas aulas sobre esse assunto, reflexo. Nossa, eu entendi algumas coisas que me escaparam. Esse aqui eu amei, porque eu gosto muito de Milgram, né? Eu falei, inclusive eu quero fazer um seminário a respeito da obediência. E aqui ele fala algumas curiosidades que eu não conhecia. A prisão da Universidade de Stanford, o caso de David Reiner. Olha só. Esse livro é muito agradável, é muito interessante, é gostoso de ler. E é aquele livro que você vai comentar, que você pode ler em conjunto com as pessoas, pegar alguns psicólogos e ler junto. É muito interessante. Quando eu falo da Biblioteca da NET,
E algumas pessoas dizem assim, eu tenho dificuldade de ler esse livro. Eu disse, por que você não se junta a 3 pessoas? Tá? Hoje em dia, tá, com as redes sociais, pessoal, na época da pandemia, faz aí um link, tem vários aplicativos de celular, sabe? Em que 3 pessoas podem estar juntas, presentes, e vocês leem em conjunto. Vocês leem um capítulo e comentam, conversam, como se fosse uma roda de leitura. Muitos fizeram isso durante a pandemia e continuam fazendo isso mesmo depois. Por quê? Porque estimula você a ler. Inclusive, se você não quiser ler em conjunto, você pode ler e comentar. Ó, toda terça-feira a gente vai comentar. Isso te obriga a cumprir determinados prazos. Esse livro é bem facinho de ler. Você que é estudante, faz uma roda de leitura e você estará estudando a história da psicologia e aprendendo algumas piadas interessantes, algumas histórias bizarras e chocantes sobre a história da psicologia, que muitas vezes eles não vão dizer na faculdade. Talvez por preconceito, talvez que eu não queira falar sobre as partes ruins ou as partes feias, mas que elas fazem parte da história e que todo mundo conhece e que fica muito mais fácil se aproximar da vida comum, da vida diária, através desse tipo de livro. Então, a História Bizarra da Psicologia é um livro interessante, gostoso, agradável de ler, mesmo com as coisas chocantes que ele pode mostrar para você. Espero ter sido útil com mais esse livro da Biblioteca da NET e muita paz para você. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.